Bom dia ou boa tarde, queridos irmãos, aqui é Jorge Campos. Não é nada fora de comum ver várias famílias que tenham problemas entre irmãos e familiares nessa família. Geralmente no Brasil é costume associar essas brigas entre grupos familiares como sendo uma coisa praticada do Nordeste. Mas não é só no Brasil, na verdade não é só entre os países latinos que existem brigas entre famílias. Por exemplo, nos Estados Unidos, há cerca do ano de 1880, houve duas famílias que ficaram bem conhecidas nos Estados Unidos que tiveram uma grande briga, a família dos Hatfields e dos McCoys. Essa briga durou 36 anos e várias pessoas morreram como membros que eram membros dessas famílias. Até um deles recebeu a pena da morte por causa desse problema que foi agravado entre as famílias, que em parte começou por causa de um porco que se tinha extraviado. Vê-se que há problemas entre famílias. E hoje, queridos irmãos, eu quero identificar 3 lições importantes que podemos aprender por causa de, digamos assim, brigas entre famílias. 3 lições importantes que evitariam ou que nos ajudam a evitar essas brigas. E está claro, essas lições são aplicáveis em toda a nossa vida, em todas as condições da nossa vida. Por exemplo, na Bíblia também há casos em que houve problemas entre famílias. Vejam, por exemplo, a situação na Bíblia, no caso de Isaac e Ismael. Isso foi o caso em que o Abraão não conseguia ter filhos através da sua esposa, a Sara. E vejam então comigo, se faz favor, em Gênesis capítulo 16. Gênesis capítulo 16. E vê-se aí que, porque não conseguiam ter filhos, vê-se aí que a Sara não podia ter filhos, diz assim no versículo 1, ora Sarai, mulher de Abraão, não lhe dava filhos, tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar. E disse Sarai a Abraão, eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos, toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com filhos por meio dela. E Abraão anuiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abraão, tomou a Agar, egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abraão, seu marido, depois de ele ter habitado por 10 anos na terra de Canaã. E vê-se aqui uma situação em que a esposa dele, a mulher dele, disse, olha, então vai com esta serva egípcia e tem filhos da serva egípcia. Daí isso causou muitos problemas. Vejam, continuando no versículo 4, ele a possuiu e ela concebeu, e vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Ela começou a desprezar a senhora, isto é, a mulher de Abraão. E isso, está claro, conduziu a vários problemas, porque houve um desprezo e causou vários problemas. Os problemas chegaram até um ponto em que ela teve que fugir. Vê-se aí um bocadinho mais adiante, no versículo 6, respondeu Abraão a Sarai, a tua serva está nas tuas mãos, procede segundo melhor te parecer, e por isso Sarai humilhou-a e ela fugiu da sua presença. Tendo-a achado o anjo do Senhor junto a uma fonte de água no deserto, junto à fonte no caminho de Sur, disse-lhe, Agar, serva de Sarai, de onde vens e para onde vais? E ela respondeu, fuge da presença de Sarai, minha senhora. Então lhe disse o anjo do Senhor, volta para a tua senhora e humilha-te sob suas mãos.
Vê-se aqui um princípio que foi dado a Sara, a Agar, para ir, para se humilhar a Sara e voltar para estar debaixo dessa família. Disse mais no versículo 10, o anjo do Senhor: multiplicarei sobremodo a tua descendência, da maneira que, por numerosa, não será contada. Está a dizer, ainda vais ser abençoada, vais ter muitos filhos, não te preocupes com isso, vais ser abençoada, mas ela teve que se submeter à instrução do Senhor e então voltou-se para estar na casa da sua senhora. E vê-se aqui então que é fácil haver problemas em famílias. Depois, quando a Sara teve o seu próprio filho, o Isaac, então o Ismael acabou por ter que sair dessa casa. No entanto, Ismael foi abençoado para uma grande nação, um grande número de pessoas, que são hoje as nações árabes, e sabemos que no mundo da manhã serão abençoadas ao longo com os israelitas. Haverá paz entre as nações. Mas vemos que houve problemas. Na geração seguinte, houve problemas por causa das dificuldades entre Jacó e o Esau. Vê-se aí que houve mais problemas que se desenvolveram na família. Há sempre lições importantes a aprender. Vejam, por exemplo, aqui em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Começando no versículo 20. Gênesis capítulo 25, começando no versículo 20. Diz assim: era Isaac de 40 anos, quando tomou por esposa a Rebeca. Então estamos aqui a ver que é o Isaac, que tinha nascido de Abraão e Sara, e então ele casou-se, quando tinha 40 anos, e Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos, então vê-se aqui uma história muito interessante, que os filhos lutavam no ventre dela. Os dois gêmeos que ela tinha no ventre começaram a lutar. Então disse: se é assim, porque vivo eu? E ele então perguntou ao Senhor: o que é que se passa? Está aqui um problema. Imagina, uma senhora está grávida e há grandes problemas aqui dentro. Coisas muito esquisitas. O que é que se passa? Dificuldades e algo fora de normal. E por isso ela estava preocupada e perguntou a Deus: o que é que se passa? Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no teu ventre. Existem gêmeos no teu ventre. 2 povos nascidos de ti se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Vê-se aqui que já tinha sido decidido por Deus que um desses filhos no ventre dela, que ainda não tinha nascido, serviria ao outro. Mais especificamente, o mais velho servirá ao mais moço. Isto é, aquele que vai nascer primeiro vai servir ao que vai nascer um pouco depois. Sendo gêmeos, é uma questão de talvez alguns minutos de diferença ou coisa assim. E vê-se, então continuando a ler aí, no versículo 24, cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre, saiu o primeiro, ruivo, todo vestido de pelo, que era peludo, com muito pelo, e por isso lhe chamaram Esaú, muito cabeludo, tinha muitos pelos. E continuando, vê-se aqui que o outro, que nasceu depois, no versículo 26, diz assim: depois nasceu o irmão,
segurava com a mão o calcanhar de Esaú, porque isso lhe chamaram Jacó, suplantador. Esse era Isaac, de 60 anos, quando Rebeca lhes deu à luz. Vê-se aí que já tinha, talvez, estado casado por cerca de 30 anos, e vê-se, por isso, tinha esperado por 30 anos por este bebé, e finalmente nasceram estes 2 gêmeos. Vê-se aqui que uns pontos importantes, que vê-se aqui uma situação em que Deus tinha decidido em avanço qual é que desses meninos, digamos assim, ia ser mais forte que o outro, ia de servir ao outro. Já tinha decidido isso. E eles até já estavam a brigar dentro do ventre da mãe. Ainda não tinham nascido, mas já brigavam. Vê-se aqui uma lição importante, que é Deus que faz certas decisões e que Deus tem um plano para essas decisões e devemos de seguir o que Deus decidiu, porque é o plano. Se nós lutarmos contra isso, só vamos causar problemas. Deus, na sua misericórdia, na sua sabedoria, no seu poder, decidiu que um ia ser superior ao outro. Sim, que é normal, um fosse maior que o outro. Foi o que ele decidiu, que Deus decidiu. E isso já estava a haver esta luta entre os dois dentro do ventre da mãe. Queridos irmãos, precisamos de compreender que Deus decide coisas ao seu próprio tempo. É Deus quem decide. E vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 9. Romanos capítulo 9. Romanos 9. Versículo 14 a 21. Romanos 9, versículo 14 a 21. Romanos 9, versículo 14 a 21. Que diremos, pois? Há injustiça da parte de Deus? Quando Deus decide fazer uma coisa ou fazer uma pessoa que nasça primeiro em vez de outra, ou que Deus decide que uma pessoa venha a servir ao outro, há injustiça da parte de Deus? De modo nenhum. De modo nenhum. Pois ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem me aprover ter misericórdia e compadecer-me-ei de quem me aprover ter compaixão. É a decisão dele. Assim, pois, não depende de quem quer ou de quem corre, mas de usar Deus a sua misericórdia. A decisão é de Deus. Ele tem direito, porque Ele nos criou. Ele nos criou para um ser para fazer uma coisa e o outro para fazer outra coisa. Ele nos criou, Ele nos dá habilidades, nos dá certos talentos, nos dá certas capacidades. Versículo 17. Por a Escritura diz a Faraó: para isso mesmo te levantei, para mostrar em ti o meu poder e para que o meu nome seja anunciado por toda a terra, através de ti, Faraó. Logo tem ele misericórdia de quem quer e também endurece a quem lhe apraz. É a decisão de Deus. Tu, porém, me dirás: de que se queixa ele ainda? Pois quem jamais resistiu à sua vontade? Não podemos estar a resistir à vontade de Deus? Quem és tu, ó homem, para discutires com Deus? Quem és tu, ó homem, para argumentares com Deus quem é que deve de ser primeiro e quem deve ser segundo? Se Deus decide isso, quem és tu para estar a decidir contra isso? Ou no versículo 21. Continuar a ler no versículo 20. Porventura pode o objeto perguntar a quem o fez: porque me fizeste assim? Ou não tem um oleiro direito sobre a massa, para do mesmo barro fazer um vaso para honra e outro para desonra? É a decisão do oleiro, é a decisão do Criador.
Que diremos, pois? Se Deus, querendo mostrar a sua ira e dar a conhecer o seu poder, suportou com muita longanimidade os vasos de ira, preparados para a perdição, a fim de que também desse a conhecer as riquezas da sua glória em vasos de misericórdia. Para que para a glória preparou de antemão. Queridos irmãos, é decisão dele. É decisão de Deus de decidir quem é que vai ser abençoado primeiro, por exemplo, e quem é que vai ser abençoado em segundo lugar. Quem vai ser chamado primeiro e quem vai ser chamado depois. É decisão dele. Foi Deus que decidiu de abençoar Jacó primeiro e Saul seria abençoado depois. Deus decidiu que um devia ser mais forte que o outro. Isso é verdade entre todos os irmãos e pessoas. É porque um é melhor que o outro? Não. É que um é mais amado que o outro? Não. Todos somos iguais perante Deus. Mas não somos iguais com as capacidades que temos. Todos temos um potencial igual de virmos a ser filhos e filhas de Deus. Mas nem todos têm as mesmas responsabilidades nessa chamada. Vão ter as mesmas responsabilidades. Senão todos seriam, digamos assim, o rei sobre Israel. Todas as pessoas seriam iguais ao rei David. Ele decidiu, o rei sobre Israel vai ser esta pessoa, vai treinar, e o treinou, e ele respondeu ao treino, e pronto. Ele decidiu quem é o rei. É a decisão dele. É a seleção dele. Nós podemos pôr as coisas de uma maneira ou de outra, mas é Deus que dispõe. É Deus que decide exatamente como dispor as várias coisas. Isso é o que vemos aqui, por exemplo, em João, capítulo 6, versículo 44. João 6, versículo 44. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia. Aqui está a dizer que ninguém pode vir a Cristo, pode ir a Cristo. Ninguém pode ser um verdadeiro cristão. É o que ele está a dizer aqui. Sem ser que o Pai o chame. Quer dizer que certas pessoas Deus ainda não os chamou. E por isso ainda não podem ser verdadeiros cristãos. É a decisão dele. É ele que decide quando chamar uma pessoa. É decisão dele. Nós não podemos decidir quando é que vamos ser chamados por Deus ou não. Não vamos estar a dizer, olha, Deus chama-me a mim agora. A decisão é dele. Ele nos chama quando é a hora que ele quer nos chamar. Deus faz isso na melhor maneira para nós, porque nos ama e vê qual é o melhor para nós. É a decisão dele. Foi Deus, por exemplo, que decidiu que o Isaac e a Rebeca tivessem gêmeos. E houve uma certa, digamos assim, rivalria ou oposição entre eles. Isso é uma lição para nós. Que lição é essa? Sim, que lição é essa? Porque lembra-se que já estavam no ventre a lutar. Foi Deus que dispôs essa situação. Foi Deus que decidiu trabalhar com os descendentes de Jacó primeiro. Jacó teve o nome mudado para Israel. Ele decidiu trabalhar com os descendentes de Jacó primeiro. Os descendentes de Esaú seriam chamados mais tarde. Foi decisão dele. Isso demonstra o poder e a misericórdia de Deus. Deus quer abençoar a todos. Deus quer que todo mundo seja salvo. Mas a decisão é dele quando.
Deus determinou o futuro, por exemplo. E Ele tem poder para fazer que esse futuro, de facto, aconteça. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que Deus determinou que vai ter filhos e filhas dele. E Ele vai ter a certeza que isso virá a acontecer. Por isso pode dizer que o futuro está determinado. Sim, o futuro está determinado porque Deus tem esse poder de fazer com que hajam filhos e filhas dele. É como você, por exemplo, decidir, olha, eu vou comprar uma coisa. E vai e compra. Antes de ter comprado, já tinha feito a decisão que certa coisa ia acontecer no futuro. O que é que ia acontecer no futuro? Ia à loja e comprar essa coisa. E você foi e comprou. Você decidiu o futuro e o futuro de facto aconteceu. Porquê? Porque você tinha o poder de o fazer. É o que Deus tem. Ele tem o poder de fazer as coisas acontecerem. Por isso Ele faz que as coisas aconteçam. Que Ele disse, isto vai acontecer de acordo com a vontade dEle, e isso então acontece. Porquê? Porque Ele faz com que isso aconteça. Não é que nós estejamos pré-determinados a ser salvos ou não. Isso é nossa decisão, se vamos responder à chamada ou não. Isso é nossa decisão. Mas Deus quer que todos nós, quando formos chamados, quer que todos nós sejamos salvos. Mas depois é nossa decisão, se nós vamos responder a essa chamada ou não. Vejam comigo, se faz favor, em Atos, capítulo 2. Atos, capítulo 2, versículo 22 e 23. Atos 2, versículo 22 e 23. Diz assim: varões israelitas, atendei a estas palavras. Jesus o Nazareno, varão aprovado por Deus diante de vós com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou por intermédio dele entre vós, como vós mesmo sabeis. Sendo este entregue pelo determinado desígnio e presciência de Deus, vós o matastes crucificando por mãos de iníquos. Vê-se aqui que Pedro está a dizer aos irmãos, ouçam, irmãos israelitas, ouçam isto bem, Jesus foi um varão que foi aprovado por Deus, por vários milagres. Foi ele entregue, este Jesus Cristo foi entregue por determinado desígnio e presciência de Deus, porque Deus decidiu fazer assim, de acordo com o plano dele. Deus tem um plano. E tudo acontecerá de acordo com o plano dele, porque ele tem o poder de fazer o seu plano. Tem o poder de executar o seu plano. Porque ele é Deus. Tudo está determinado. O que vai ser ou não vai ser. Está determinado que Deus vai ter filhos e filhas. Deus vai ter muitos. E ele fez um plano para isso acontecer. Você e eu estaremos lá. Deus quer que você esteja lá. Mas a decisão de estar ou não estar lá é sua e minha. Se respondemos e obedecemos ou não. Satanás não pode fazer com que o plano de Deus não seja executado. Não pode. O plano de Deus é para Deus ter filhos e filhas dele. E Satanás não vai fazer com que isso não aconteça. Vai tentar, mas não vai conseguir. Porque Deus é poderoso. Parte do plano de Deus é que alguns vão ser chamados primeiro e outros depois. Vai ser tudo numa ordem muito específica. Alguns vão ser abençoados primeiro e outros depois. Isso é decisão dele. É decisão dele. É de acordo com a sua misericórdia e de acordo com o seu tempo. Mas a lição aqui é a seguinte. Qual é a sua atitude e qual é a minha atitude enquanto esperamos?
Como é que eu vou reagir quando eu vejo outros a serem abençoados agora e eu talvez a não ser abençoado agora? Isso é parte das lições de problemas entre irmãos que eu estou-me a referir hoje. Deixa-me dizer muito facilmente. Uma das lições é que temos de esperar por Deus, e a segunda lição é, enquanto esperamos, precisamos de ter uma boa atitude. Queridos irmãos, temos que esperar por Deus. Temos que esperar pela sua benção. Temos que esperar pela sua cura quando estamos doentes. Temos que esperar por Ele. Porquê? Porquê? Porquê que temos que esperar por Deus? E porquê que Deus às vezes nos faz esperar? Vejam comigo, se faz favor, em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Versículo 1. Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, a convicção de factos que se não veem. A fé é a certeza de coisas que se esperam. Queridos irmãos, se nós esperamos por Deus, em vez de tentarmos fazer as nossas coisas da nossa própria maneira, que só vai causar problemas, que foi o que aconteceu, por exemplo, com Abraão. Deus tinha prometido a Abraão que ia ter filhos, que ia ter um filho da Sarai. Não esperou. Quis fazer isso da sua própria maneira. E por isso foi à serva. E acabou por ter outro filho, causando vários problemas e dificuldades. Queridos irmãos, se ele tivesse esperado em fé, isso não teria acontecido. E ele aprendeu uma grande lição de fé. Sim, aprendeu uma grande lição de fé. Por isso é que é o pai dos fiéis. Aprendeu. Teve que aprender. Mas a fé é a certeza do que se espera. Eu tenho a certeza que isto vai acontecer, embora não tenha acontecido. Porque Deus prometeu que vai acontecer, eu tenho a certeza que vai acontecer. Deus prometeu que vamos ser filhos e filhas dele. Eu tenho fé que isso vai acontecer. A única razão que pode ser que eu não esteja lá ou que você não esteja lá é porque você decide não estar lá. É porque você rejeita essa chamada. Mas se você não rejeita, isso vai acontecer. Porque Deus é fiel. Por isso a fé é a certeza de coisas que se esperam. É a convicção dos fatos que não se vêem. É a convicção do que não se vê, do que ainda não aconteceu. Mas temos a convicção que vai acontecer porque Deus disse que vai acontecer. Isso é fé. Isso é fé. E por isso, ter que esperar por Deus é um teste de fé. Quando não esperamos por Deus e queremos fazer as coisas da nossa própria maneira, é falta de fé. Embora Deus tenha prometido, embora estejamos a fazer as coisas para o que Deus disse, na direção que Ele disse, mas se não estamos à espera por Ele, é falta de fé. Ora, quer isto dizer que não devemos de fazer nada? Não. Está claro. O Abraão ia ter um bebé da Sara. Tiveram que fazer qualquer coisa para o bebé ser gerado. Não foi assim só. Não, Deus prometeu, por isso fico espera, não faço nada. Tiveram que fazer qualquer coisa para o bebé ser gerado. Tiveram que fazer a parte deles. Mas esperar por Deus fazer a execução à sua hora certa. Temos que esperar
por Deus. Vejam também em Hebreus capítulo 11, mas no versículo 39 e 40. Diz assim, ora, todos estes, porque aqui no Hebreus 11 fala acerca de várias pessoas, e depois diz, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram essa promessa. Não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. Não tiveram a vida eterna. Não tiveram a promessa pela qual nós também estamos à espera. Por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito, para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Porque Deus está à espera também por nós. Queridos irmãos, ter fé quer dizer que temos que esperar. E às vezes temos que esperar para além da nossa vida física. Temos que esperar até à morte. Temos que esperar até sermos ressuscitados. E aqui está o perigo. Quando esperamos, ficamos assim cansados de esperar. Ou ficamos amargos. Ou ficamos invejosos com outros que estão a receber as bênçãos. E por isso podemos ficar amargos ou invejosos. Essa amargura ou inveja é um perigo. Porque foi esse o problema do Esaú. Bem, há dois problemas nesta, digamos assim, nesta situação. O problema foi o problema de Esaú, que ficou amargo e invejoso. Por outro lado, foi o problema de Jacó, que não queria esperar e queria fazer as coisas andar da maneira dele. E por isso fez certos truques e género de negócios e coisas assim que não devia ter feito. Ora, as pessoas dizem, bem, muitas vezes as coisas acontecem que é o acaso, as coisas acontecem por acaso. Sim, às vezes as coisas acontecem por acaso. Vejam comigo, se faz favor, em Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9. Eclesiastes capítulo 9, versículo 11. Eclesiastes 9, versículo 11, diz assim: Vi ainda, debaixo do sol, que não é dos ligeiros o prémio, nem dos valentes a vitória, nem tampouco os sábios o pão, nem ainda dos prudentes a riqueza, nem dos inteligentes o favor. Porém, tudo depende do tempo e do acaso. Sim, há várias pessoas. Vê-se pessoas que estão a correr, por exemplo, numa competição de atletismo e não vão ser o primeiro, porque estão a correr, mas estão em segundo lugar, e o que está à frente vê-se que vai ganhar. Mas de repente o que está à frente tropeça, cai, e o que vinha em segundo lugar acaba por vencer. Quantas vezes vimos isso nas Olimpíadas na televisão, recentemente? Pessoas que estavam à frente caíram pouco antes da meta, e o outro que estava em segundo lugar ficou o vencedor. Isto é um caso do acaso. Queridos irmãos, sim, o tempo e o acaso acontecem. Mas isso são coisas que não estão a afetar materialmente o plano de Deus. Quando Deus tem um plano para fazer qualquer coisa, Ele faz com que isso aconteça. Embora nós pensamos que isso é por acaso, pode parecer ser por acaso, mas Deus às vezes está a intervenir nas situações mundiais ou em coisas à nossa volta para o seu grande propósito, para o seu plano.
Deus tem esse poder. Sim, há muitas coisas que é o acaso. Mas lembrem-se, quando Deus tem o plano de fazer uma coisa, isso vai acontecer, porque Ele é capaz de intervenir para além do acaso e fazer com que coisas aconteçam. E podem parecer que seja por acaso. Mas para nós que temos fé, sabemos que é Deus que interveniu e está a guiar as coisas nessa direção. Vejam comigo, se faz favor, em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, versículo 28. Romanos 8, versículo 28. Diz assim: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Sim, existe o acaso, mas quando Deus tem um plano e vai fazer uma coisa, as coisas vão correr bem para esse plano. Porque é o plano de Deus. Isso não é por acaso. É porque é a intervenção de Deus. Ora, pode parecer por acaso. Pode parecer por acaso. Mas não é por acaso. É porque Deus está a intervenir. Perdão. Vejamos alguns destes princípios, na vida de Jacó e de Esaú. Vejamos em Gênesis capítulo 25. Gênesis capítulo 25. Gênesis 25. Vamos ler no versículo 23. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações estão no teu ventre. Como lemos, dois povos estão aí. Isto foi a decisão de Deus. E disse assim: o mais velho servirá ao mais novo. Isto é, Esaú servirá o Jacó. E depois vejam, por exemplo, no versículo 28. Isaque amava a Esaú, porque se saboreava de sua caça. O Isaque sabia o que é que Deus tinha profetizado e prometido. Agora estes rapazes tinham crescido. E vê-se aqui Isaque começou a querer pôr Esaú em primeiro lugar, em vez de seguir a profecia de Deus que Esaú seria em segundo lugar. E depois vemos aqui um problema na família, que a Rebeca, porém, amava a Jacó. E houve esta divisão de... Queridos irmãos, como pais devemos amar ambos os filhos igualmente. Mas vê-se este problema familiar que começou a existir. O Isaque, por causa disso, quis abençoar a Esaú. Porquê? Por causa da sua caça, da carne de caça que fazia, gostava dessa carne. E pronto, por causa disso. Daí vê-se que houve um problema dentro da família. E o resultado é que as coisas não correram bem. O resultado é que as coisas não correram bem. Vejam aqui no versículo 29. Tinha Jacó feito um cozinhado, quando esmorecido veio do campo Esaú, e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Daí chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Vê-se aqui Jacó a dizer: eu quero a tua primogenitura, eu quero ser o primeiro, não quero ser segundo. Tu tens esse direito, eu quero ter esse direito. Vende-me isso. Isto não é uma coisa que se comprasse e vendesse, mas vê-se que Esaú cede assim. Ele respondeu: estou pronto a morrer
de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó, jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Comeu, bebeu, levantou-se e foi-se embora. Nem se preocupou com o que ele tinha feito. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Desprezou o que Deus lhe tinha dado. Direito de primogenitura. Vê-se aqui que houve problemas na família. E as coisas depois ficaram ainda pior. Porque vê-se, cerca de 14 anos mais adiante, o problema ainda começa a ficar pior. Vejam aqui, em Gênesis capítulo 27. Tendo-se envelhecido Isaac, e já não podendo ver, porque os olhos se enfraqueciam, chamou a Esaú, seu filho mais velho, disse, meu filho, responde, estou aqui. Disse, pai, estou velho, e não sei o dia da minha morte, agora pois toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, sai ao campo e apanha para mim alguma caça, e faz uma comida saborosa, como eu aprecio, e traz-me, para que eu coma e te abençoo antes que morra. Vê-se aqui que o Isaac ainda estava nesta coisa a ir contra Deus, porque sabia que Jacó seria o primeiro. Mas estava a dizer, eu vou-te abençoar. Vou-te dar a benção a ti. E vê-se que a Rebeca, que era a mulher dele, arranjou um plano, fez um plano para que isso não acontecesse assim dessa maneira. Então Jacó foi foi ao rebanho, trouxe uns cabritos, ela fez o cozinhado da maneira que o marido gostava, pôs-lhe nele uma roupa, e então para ele se disfarçar como se fosse o irmão, e depois disse assim, o Jacó à mãe, eu não posso fazer isso, porque se o pai me apalpar e reconhecer que eu sou a pessoa errada, eu passarei a seus olhos por um zombador. Eu passarei pelos seus olhos como se fosse uma pessoa mentirosa. Quer dizer, irmãos, vê-se aqui o problema. Ele ainda não reconhecia que ele estava a ser uma pessoa mentirosa. Diz, não, meu pai vai pensar que sou um mentiroso, mas eu não sou. Não reconheceu o pecado dele. E vê-se isto tudo causou problemas. Causou problemas porque depois o pai deu a benção ao Jacó, que isso tudo poderia ter acontecido de maneira sem causar problemas na família, da maneira que Deus tinha prometido, mas eles então resolveram tomar as coisas com as suas próprias mãos, fazer as coisas com as suas próprias mãos, não da maneira de Deus, não quiseram esperar por Deus para fazer as coisas da maneira dele, quiseram fazer da maneira que eles quiseram. E assim, depois disso, o Jacó ser abençoado, o Esaú chegou, fez a comida, trouxe ao pai, e o pai perguntou, mas quem és tu? E disse, eu sou Esaú, teu filho, teu primogênito, respondeu. Então estremeceu Isaac de violenta comoção. Esse foi um grande momento de que ele viu que tinha feito um grande erro. Porque ele sabia que a promessa seria para Jacó. Ele tentou ir contra o desejo de Deus. E por isso teve que aprender uma lição muito forte. Por outro lado, vê-se que isto causou grande inimizade na família, porque vê-se aí no capítulo 27, versículo 41, diz assim, passou Esaú a odiar a Jacó por causa da benção com que o seu pai o tinha abençoado, e disse consigo, vem próximos dias de luto por meu pai, então matarei a Jacó, meu irmão.
vê-se que estou a falar aqui do segundo problema. Primeiro é que temos que esperar e fazer as coisas da maneira que Deus diz, de acordo com o seu plano. Mas quando vemos as coisas não irem como nós desejamos, talvez, não devemos de estar amargos, não devemos estar invejosos, não devemos de odiar a outra pessoa e não devemos ter um desejo de levar isso a um extremo, como foi aqui o caso de Esaú, que quis matar o irmão. Porque ele não esperou por Deus e é o que muitas pessoas hoje em dia fazem. Não esperam por Deus. E porque não esperam em Deus, tomam as situações nas suas próprias mãos e fazem as suas próprias coisas. Vê-se que é exatamente o que se passa entre nações e problemas entre nações que Deus disse. Vocês esperem. Mas as nações não querem esperar. E por isso temos estas guerras, estes problemas entre nações. Jacó teve que aprender a lição de esperar por Deus. E como é que ele aprendeu? Aprendeu quando foi para a casa do seu tio Labão e depois viu estas duas mulheres, a Lia e a Raquel, e quis casar com a Raquel, mas o tio lhe deu a Lia primeiro. E depois teve que trabalhar mais 7 anos pela Raquel e depois vê-se os problemas que isso tudo, porque foi enganado pelo próprio tio. Quer dizer, que o Jacó recebeu o mesmo, digamos assim, medicamento que ele deu a outros. Ele estava a enganar ao irmão, ele acabou por ser enganado também. E daí aprendeu uma lição grande e teve que se arrepender. Ele teve que se arrepender que tinha que ter confiança e esperar por Deus. E por isso é que se vê em Gênesis capítulo 31. Gênesis capítulo 31, versículo 41 e 42. Diz assim: 20 anos permaneci em tua casa, 14 te servi por 2 filhas e 6 pelo teu rebanho. 10 vezes me mudaste o salário. Se não for o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque, por certo me despedirias agora de mãos vazias. Deus me atendeu ao sofrimento e ao trabalho das minhas mãos e te repreendeu ontem à noite. Ele esperou por Deus. Ele aprendeu que sim, tinha que fazer ainda a sua parte. Tinha que trabalhar. Tinha que fazer a sua parte. Essa é a grande lição de fé. Temos que esperar por Deus. E Deus nos ajuda. O outro lado também, desta situação, também é verdadeiro. Que não podemos estar ou ter uma amargura e uma inveja. Porque Deus talvez tenha decidido abençoar a outras pessoas antes de abençoar a você. Deus talvez tenha decidido de permitir que outras pessoas sejam promovidas no emprego e você não. Que outras pessoas talvez estão a tratar você mal no emprego e você não gosta disso e quer sair de lá. Não pode fazer isso. Tem que se manter fiel. Manter fiel. Não estou a dizer que estamos sujeitos a todas as maldades de outras pessoas, mas temos que ter e fazer as coisas de uma maneira sejam sãs, de acordo com o ensinamento de que Deus nos diz. Nós precisamos ter humildade e esperar pela nossa oportunidade. Nós precisamos de esperar pacientemente. Esperar pacientemente. Essa é a lição de Esaú. E é a lição para a humanidade inteira. Toda a humanidade tem a oportunidade de virem a ser filhos e filhas de Deus. Mas cada um ao seu tempo. Cada um na sua ordem. O Jacó arrependeu-se e esperou por Deus, para Deus lhe dar a liberdade, a capacidade de não ter as dificuldades, os problemas que ele tinha. Nós temos que desejar pelas benções de Deus, mas temos que esperar por Deus nos abençoar. Temos que lutar
para sermos verdadeiros cristãos. É agarrar a esse desejo, a essa vontade e não desprezar como Esaú desprezou. Sim, precisamos de guardar este desejo com bastante força, não desprezar, para podermos ser príncipes com Deus. Foi exatamente o que aconteceu com Jacó. Ele se arrependeu, ele então foi abençoado, como vemos aqui em Gênesis capítulo 32, vê se ele seguiu o seu caminho e foi abençoado. E então orou e Deus disse, eu vou dar estas benções todas. E eu disse, sou indigno de todas estas misericórdias, de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Disse o Jacó aqui em Gênesis 32, versículo 10. Mas depois vê-se que Jacó lutou com Deus, e porque disse no versículo 26 do mesmo capítulo, não te deixarei ir se não me abençoares. E, queridos irmãos, nós devemos de agarrar-nos a Deus e não deixar Deus até sermos abençoados por Ele. Mas temos de esperar pela hora certa de recebermos essa benção. Temos que lutar fielmente a luta cristã até ao fim. E então, por causa disso, porque Jacó se manteve fiel e se agarrou, não desprezou a Deus, não desprezou as promessas de Deus, como Esaú desprezou, mas se agarrou à promessa. Então ele recebeu a mudança do seu nome de Jacó para Israel, que quer dizer príncipe com Deus. E nós, para sermos príncipes com Ele, membros de filhos e filhas dele, seremos príncipes na família de Deus, é a mesma coisa. Precisamos nos agarrar ao que Deus nos promete. Agarrar com força. O Esaú também se arrependeu. Vejam em capítulo 33, versículo 4, vê-se aí, então, quando o Jacó e o Esaú se encontraram, vê-se assim, então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Já não o quis matar, mas se arrependeu, abraçou e arrojou-se-lhe ao pescoço e o beijou e choravam. E depois disse, não quero isso, eu tenho muitas benções, Deus me deu, guarda os teus bens, mas Jacó disse, não, eu quero dar, fica com isso. Então depois partiram em paz. Queridos irmãos, há uma grande lição para o futuro. Porque embora hoje em dia os descendentes de Israel, hoje em dia têm problemas no Médio Oriente e têm problemas no mundo. E os descendentes de Esaú e os descendentes de Ismael têm problemas com Israel. Esses problemas serão resolvidos um dia quando Jesus Cristo vier. Haverá paz entre estas nações. Não vamos ser nós que vamos trazer essa paz, porque tem que haver um arrependimento. Tem que haver um arrependimento de ambos. Jacó arrependeu-se, Esaú arrependeu-se, e depois houve paz. Tem que haver um arrependimento na nossa parte, como as nações, como os individuais, para haver paz mundial. Mas tudo na sua ordem. Primeiro Cristo, depois os de Cristo e depois os outros, como diz em 1 Coríntios 15. Queridos irmãos, vejam comigo em Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11 diz assim, portanto, pois, versículo 1, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? Terá Deus rejeitado o seu povo? De modo nenhum. Pois eu também sou israelita da descendência de Abraão, da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo, embora a maioria deles tenha seguido o caminho errado. E foram endurecidos, é o que Paulo está aqui a dizer, foram endurecidos. Mas foram endurecidos porquê? Vejam aqui no versículo 5. Diz assim, assim, pois, também agora, no tempo de hoje, sobrevive um remanescente, quer dizer, alguns poucos de Israel que estão-se a arrepender, segundo a eleição da graça. Se é pela graça, já não é pelas obras. Ao contrário, a graça já não é graça se fosse pelas obras. Que diremos, pois? O que Israel busca não conseguiu. A maioria dos israelitas não tem paz hoje em dia.
Mas a eleição alcançou e os mais foram endurecidos. Porque foram endurecidos. Não chegam ainda ao arrependimento. Não conseguem ver a verdade. Não foram chamados a receberem a verdade. Vejam, por exemplo, no versículo 11. Diz assim: pergunto, pois, porventura, tropeçaram para que caíssem? Foram endurecidos para se perderem, para não poderem ser filhos e filhas de Deus no mundo da manhã? De modo nenhum. Mas pela sua transgressão veio a salvação dos gentios. Agora nós, como gentios, podemos ser chamados também. Igualmente. Há um remanescente dos gentios, não é os gentios todos, é um remanescente. Até os gentios que Deus tem planejado, no seu plano, de estarem dentro desse número que Ele assim decide. É o plano dele. É o plano de Deus. Vejam, por exemplo, então um bocadinho mais adiante, no versículo 25 do mesmo capítulo, Romanos 11. Por não quero, irmãos, que ignorais este mistério, para que não sejais presumidos em vós mesmos, que veio endurecimento em parte a Israel, até que haja entrado a plenitude dos gentios. E assim, todo Israel será salvo, como está escrito. Todo Israel será salvo, como está escrito. Queridos irmãos, Deus quer dar a sua misericórdia a todo o mundo e quer salvar o Israel inteiro. Igualmente, Ele vai salvar os gentios inteiros. Está claro, há exceções. Alguns que vão rejeitar, que não vão querer obedecer a Deus. Mas a maioria das pessoas vai querer obedecer. Ele vai dar a misericórdia a todos. Vejam, por exemplo, em Romanos capítulo 11, versículo 29. Diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Porque assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia à vista da desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para que igualmente eles alcancem misericórdia à vista do que lhes foi concedida. Porque Deus a todos encerrou na desobediência, a fim de usar misericórdia para com todos. Sim, todos têm estado desobedientes. Por isso, Deus vai dar misericórdia a todos. Mas depois, uma vez que recebamos a misericórdia, precisamos estar a obedecer. E por isso é que diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Queridos irmãos, tal como na situação de famílias, vemos aqui 3 princípios importantes que são aplicáveis a famílias, mas que são aplicáveis a nós. Primeiro, é que temos que esperar por Deus. O homem põe, mas Deus dispõe. O Abraão e a Sara tiveram que esperar por Deus e aprenderam uma lição de fé. O Isaac e a Rebeca tiveram que esperar por Deus e aprenderam lições quando não fizeram corretamente. O Jacó e Esaú tiveram que esperar por Deus e aprenderam lições por causa disso. Quantos problemas podiam ter sido evitados se tivessem esperado por Deus à frente? Quantos problemas no Médio Oriente que existem hoje por causa dos descendentes de Israel e dos descendentes de Esaú e de Ismael? Que há guerras e problemas no Oriente Médio que não haveriam se tivessem esperado por Deus. E a lição é para nós, queridos irmãos, que temos que esperar por Deus. Quando nós esperamos por Deus, poupamos a nós próprios uma grande série de problemas. Esse é o primeiro ponto, esperar por Deus. O segundo ponto, enquanto você espera, não tenha uma má atitude, não tenha uma atitude de amargura, não esteja zangado, que até pode levar a pecar, mas espere em fé. Por isso, quando você espera, tenha fé. Tenha fé. E essa fé vai ajudar a você para não ficar
amargurado e zangado. Queridos irmãos, há várias profecias na Bíblia que existem por causa de problemas entre Esaú e Ismael e essas nações no Médio Oriente com Israel. Quantos problemas se vê aí? Quantas profecias acerca dessas nações existem? Até Jesus Cristo vier ao tempo dele e ensinar a eles a terem paz. Depois haverá paz entre estas nações. Paz duradoura. Paz duradoura. É Jesus Cristo que terá paz. Mas, queridos irmãos, precisamos de esperar em fé e não ter uma má atitude. Esperar em fé, não estar amargurados, não estarmos zangados, não termos nada errado. Esperar em fé. E em terceiro ponto, é que todos nós vamos ter que arrepender. Todos nós vamos ter que nos arrepender. Porque aqueles que recebem primeiro vão ter que se arrepender de não fazer as coisas da sua própria maneira. E aqueles que vão receber depois, como Esaú, vai ter que se arrepender de ter tido uma má atitude. Todos vão se ter que arrepender. E todos vamos ter que aprender que a bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. Como diz em Romanos 2, versículo 4. A bondade de Deus nos conduz ao arrependimento. E vejam então, depois de lermos aqui em Romanos 11, vejamos um bocadinho mais adiante em Romanos 15. Romanos 15, versículo 4 a 6. Diz assim: Pois tudo quanto outrora foi escrito para o nosso ensino. Sim, estas coisas no passado, estes exemplos foram escritos para o nosso ensino, a fim de que, pela paciência e pela consolação das Escrituras, quando esperamos com paciência e quando temos a consolação para não ficarmos amargurados, não termos uma má atitude, mas termos a consolação de esperar em fé. Quando termos pela consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Precisamos ter esperança, fé e esperança. Ora, o Deus da paciência e da consolação vos conceda o mesmo sentir, a mesma mentalidade, a mesma maneira de pensar de uns para com os outros, segundo Cristo Jesus. Tenhamos o mesmo pensamento, a mesma maneira de ver as coisas como Jesus Cristo, para que concordamente e a uma voz glorifiqueis ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos irmãos, lembrem-se que problemas entre famílias existem. Problemas no mundo existem. E lembre-se destes 3 princípios. Que se nós esperarmos por Deus, se nós não tivermos uma má atitude enquanto esperamos, e se nós todos reconhecermos que todos nós temos que nos arrepender, então tudo correrá muito melhor e tudo será para a glória do Pai, como diz aqui, ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo.